Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Eu gostaria de tratar nesse vídeo, após nós passarmos pela Quaresma, após nós passarmos pela Semana Santa, né? E ainda estamos passando pela Páscoa, né? Estamos na 8ª da Páscoa. Eu queria tratar nesse vídeo sobre a conversão, sobre nossa segunda conversão. Eu te pergunto, ou foi apenas uma Semana Santa, apenas mais uma Quaresma, ou está sendo apenas mais uma Páscoa na minha vida? Vamos refletir? Por isso eu quero tratar aqui dessa graça santificante, tá? Qual o modo eficaz para a pessoa passar da graça atual para a graça santificante? Qual é a passagem da graça eficaz daquela pessoa que realmente já vive uma vida santa? Passar para a graça santificante. Só que, para fazer essa comparação, somente uma comparação. Não sei se talvez você se lembra, quando foi lançado um avião, ele se chamava supersônico, né? Esse avião supersônico, ele fazia a primeira decolagem, né? Depois de ele atingir uma certa altura, ele fazia uma segunda decolagem, tá? Para ele atingir uma velocidade maior e uma altitude maior que as outras aeronaves, tá? Os outros aviões. Ele acabou saindo fora de linha, acho que talvez por custo, né? Mas isso não vem ao caso. Mas eu acho que você se lembra. Porque a nossa alma também, ela precisa, ela necessita dessa segunda decolagem. Tá? Nós precisamos de uma segunda decolagem na nossa alma. O que consiste essa segunda decolagem? Eu gostaria de colocar essa realidade como uma segunda conversão. Tá? A primeira conversão é aquela que muitos de nós já experimentamos, né? Muitos de nós já experimentamos essa primeira decolagem, essa primeira conversão. Aquela passagem em que eu era um cachaceiro, que eu era um prostituto, um adúltero, um drogado, né? Mas aí eu encontrei Jesus, né? E eu fui curado. Ou seja, nós deixamos aqueles grandes pecados, né? Os pecados mais grosseiros, né? Esses grandes pecados é uma passagem da graça suficiente para a graça eficaz. Tá? Essa passagem da graça suficiente para a graça eficaz, quando saímos desses grandes pecados. A graça de Deus, ela é uma só. É Deus que se doa, e não as coisas que Deus faz. Ou seja, é o próprio Deus que se doa a nós. Mas acontece o seguinte, acontece que, do nosso lado, quando essa graça de Deus, ela bate em nós, quando ela chega até nós, até o nosso coração, né, ela encontra situações diferentes, né? Quando ela bate em nós, ela acha situações diferentes. Não é que eu esteja dividindo a graça de Deus em compartimentos. Não é isso. Tá? A graça de Deus é única. É Deus que se doa. Mas acontece que do lado do ser humano existem reações diferentes quando essa graça chega até nós. Existem reações diferentes. Porque todo ser humano, ele tem a graça suficiente. Tá? Já existe nele essa graça suficiente. O que eu quero dizer é o seguinte, todo ser humano tem graça suficiente para sair da vida de pecado. Tá? Todo ser humano tem. O problema é que nem todo mundo sai. Né? Então, quando ela dá o sinal verde, e deixa Deus agir,
deixa a graça de Deus agir na sua vida, aí essa graça ela muda de nome. Essa graça ela vem com outro nome, ela tem outro nome. É a graça eficaz. É assim, do ponto de vista do ser humano, eu dou o sinal verde para Deus, aí essa graça se torna, então, uma graça eficaz. De graça santificante para graça eficaz. Né? Aí eu começo um processo de mudança, eu começo a mudar de vida. Só que é o seguinte, só que essa graça eficaz, ela faz com que eu obedeça quase todos os mandamentos divinos. Não todos, quase todos os mandamentos divinos. Então, significa que essa vida de conversão que todos nós levamos, nós precisamos admitir, nós precisamos ser bem sinceros conosco mesmo, né? Que é uma vida de safadeza. Por quê? Porque a gente se converte. A gente se converte, mas não vamos exagerar, né? Não vamos ser exagerados, não precisa ser assim, né? A gente se converte, nós nos convertemos e continuamos com aqueles pecadinhos de estimação, que lá permanecem em nós, e eles estão sempre ali, estão sempre presentes na nossa vida, atrapalhando. Aí as nossas confissões, elas se repetem, a cada vez que nos colocamos diante do sacerdote, é a mesma coisa, elas se repetem as mesmas coisas. O nosso exame de consciência são sempre iguais. Por quê? Porque essa graça, ela faz com que nós obedecemos quase todos os mandamentos da lei de Deus. Quase todos. Mas nós não queremos mais do que isso. Nós nos acomodamos. E o que impede que a gente saia dessa situação? Tem saída, tem jeito. Né? O que impede que nós saímos dessa situação? O que impede é que nós não desejamos a segunda conversão. E o que é a segunda conversão? A segunda conversão é quando eu digo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Tá? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando eu estou disposto a amar realmente com todo o meu coração. Quando eu me dou. Né? Quando eu quero amar a Deus com toda a minha alma. Com todo o meu entendimento. Né? Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com toda a tua vida. Portanto, a segunda conversão só é possível quando nós exorcizamos para longe da nossa vida o medo. O medo de ser chamado de radical. O medo de nós sermos chamados de fanático. Porque o problema é este. É o problema que nós enfrentamos, é o problema que nós vemos hoje na igreja. É esse medo, né, com a sua imagem. Uma parte das pessoas, elas não se convertem nessa segunda conversão. Por quê? Porque nós não devemos exagerar, aquela conversinha, nós não devemos exagerar, né? É assim, eu sou católico, mas não sou fanático, né? Eu não posso ser exagerado. É assim, essa conversa. Tá? Esse medo de ser chamado de fanático, de ser olhado como um fanático. Tá? Então, nós todos temos um estado de vida. Preste bem atenção. Nós todos temos um estado de vida. Eu sou casado, eu sou leigo. Outros são seminaristas. Outros são padres. Tá? Outros são solteiros. Outros são celibatárias, né? Integrados numa comunidade. Né? Cada um tem o seu estado de vida.
Cada qual tem o seu estado de vida, eu, você e todos nós. E o seu estado de vida, seja ele qual for, é chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o chamado. Não importa o estado de vida que você vive, você está vivendo hoje. Se você é casado, se você é casado, você tem que amar a Deus mais que a tua esposa. Tá? Se você é casado, você é pai de filhos, você tem que amar a Deus mais que os teus filhos. Você tem que amar a Deus mais que a tua vida. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Não importa a situação que você está vivendo. Agora, essa segunda conversão, quem foi que alcançou? Foram os santos que alcançaram essa segunda conversão. Os santos alcançaram essa segunda conversão, essa segunda decolagem. Só que, se nós não acreditamos que existe essa segunda conversão, nós nunca vamos chegar até ela. Nós precisamos acreditar que existe essa possibilidade, existe essa segunda conversão e lutar por essa segunda conversão. Então nós vamos falar bem claro, tá? Saia dessa sua mentalidade protestante. Essa é uma mentalidade protestante. Por quê? Porque todo protestante, ele acredita na primeira conversão. Fizeram até uma musiquinha, né? Eu era um bêbado, eu vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. Você já deve ter ouvido essa musiquinha, né? Agora, muito bem. Agora eu te faço uma pergunta. Mas o que você produz com essa primeira conversão? O quê? Seja sincero, seja franco. O que nós produzimos nessa primeira conversão? Uma vida mais ou menos cristã? Uma vida que você obedece quase todos os mandamentos? É isso? É assim. Mas o protestante, ele não acredita na santidade. Por que ele se recusa a chamar São Paulo de São Paulo? Eles se recusam. Por que eles se recusam a chamar a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, de Santa Maria? Por quê? Porque eles se recusam a chamar o Padre Pio de Pietrelcina de São Pio. Eles se recusam. Por quê? Porque eles não acreditam nessa segunda conversão. Eles não acreditam. Eles acham fundamentalmente que o homem continua pecador, continua com o pecado encardido dentro dele. E que não é possível essa segunda conversão. E que não é possível essa segunda decolagem. É nisso que eles acreditam. Infelizmente, está assim de católicos, vivendo da mesma maneira. Saia dessa mentalidade protestante. Então, o protestantismo, o que eles fizeram? Ele tirou o Concórdia de linha. O protestantismo, ele tirou o voo supersônico de linha. O avião que eu estava falando lá. Né? Eles dizem que isso não é possível. E isso é só para Deus. Essa santidade é só para Deus. Totalmente o oposto à palavra, Hebreus 12, 14. Né? Buscai a paz com todas essas cidades, senão ninguém verá o Senhor. Acontece que nós católicos, nós acreditamos que existe essa segunda conversão. Existe essa segunda decolagem. Existe em nós, existe em mim, existe em você. Por quê? Porque nós somos feitos para Deus. E o nosso coração, ele está inquieto, até que ele repousa em Deus. Santo Agostinho fala isso. Enquanto nós não tivermos nessa santidade, enquanto nós não estivermos nessa realidade de amar a Deus sobre todas as coisas, enquanto nós não estivermos lutando com toda a nossa força, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, enquanto nós não estivermos nisso, não estaremos satisfeitos.
não estaremos felizes. E aí qual é o risco de a gente procurar a felicidade em outro lugar, onde ela não está? Então nós não podemos nos contentar com a lavagem de porcos na vida de pecado. Mas preste atenção, porque nós que estamos na igreja, estamos inseridos na igreja, mas também não podemos nos contentar, porque agora eu estou na casa do Pai. Estou com túnica nova, estou com anel do dedo, estou com sandálias nos pés. É isso? Você lembra do filho pródigo? Tá? Então, nós não podemos nos contentar com isso. E de vez em quando, eu sentir saudade do chiqueiro. Não pode ser assim. Não é assim. Nós não fomos criados para isso. Entende? Porque se nós não desejamos, não ansiamos, se nós não desejarmos ardentemente essa vida em Deus, se nós não desejarmos ardentemente essa vida voltada, totalmente voltada para Deus, em que nós temos um amor total para Deus, se nós não tivermos o desejo da segunda conversão, acontece algo muito perigoso na nossa vida. É que nós vivemos assim, nós colocamos em risco a primeira conversão. A primeira conversão está em risco, porque o avião ele vai perdendo altitude, né? O avião vai caindo, né? E de repente ele quebra a cara no chão. É assim que acontece. Porque se você não quiser ser melhor, se você não quiser dar o espaço para Deus na sua vida, cada vez mais você não vai conseguir. Vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil, você mesmo passa a não acreditar. Agora o problema é o seguinte, essa segunda conversão, ela é aquilo que nós chamamos de virtude, virtude infusa, virtude teologal da fé, da esperança e da caridade. São as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Nós vamos falar da caridade, que é a coisa maior que tem, mais importante, a maior que tem, porque as outras duas elas vêm de acréscimo, né? Porque é o terceiro andar da caridade, fé, esperança e caridade. Se nós conseguirmos a caridade, que é o terceiro andar, é porque nós já conseguimos o primeiro e o segundo andar, que é a fé e a esperança, e após vem a caridade. Então, são virtudes que são um dom de Deus. Essas virtudes são um dom de Deus para nós, para a nossa vida. Agora, este dom de Deus, ele nos é dado por pura gratuidade divina. Agora, nós precisamos fazer por onde, né? Ou seja, não é porque é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus, que nós vamos ficar de braços cruzados. Não vamos fazer nada para a nossa salvação, para a nossa santidade. Porque no homem existem virtudes que antecedem a vida do amor perfeito a Deus. Tá? Sobre todas as coisas. Amor perfeito de Deus sobre todas as coisas. Amor perfeito a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos colocar um esforço humano nisso. Precisa da nossa participação. E vamos colocar bem objetivamente. Se nós somos mendigos, se nós insistentemente pedimos a Deus, com um pires na mão, sabemos que não é merecimento nenhum. Nós não temos merecimento nenhum. Mas que nós não merecemos, mas nós necessitamos. Precisamos chegar nesse conhecimento, aceitar isso, que nós necessitamos. Nós não merecemos, mas nós necessitamos. Nós somos miseráveis, nós somos indigentes. E se nós dissermos, Senhor,
eu quero amar-vos sobre todas as coisas. E insistirmos nesse querer. Agora eu te digo, se nós não queremos ainda, nós precisamos querer. Nós precisamos lutar por esse querer, por essa vontade, essa necessidade. Tá? Nós precisamos querer. Precisamos de uma atitude. Se nós queremos amar a Deus, nós precisamos pedir isso a Ele. Nós precisamos pedir esse dom. E então, nos será dado. Nos será dado por graça divina. A segunda conversão. Essa graça divina nós recebemos, né? Essa segunda conversão. Essa segunda decolagem que os santos alcançaram. Mateus 11, 12, né? Precisa de violência. Violência contra o pecado. Agora, como é que você vai pedir isso se você acha que não existe? Como você vai pedir isso se você não for plenamente católico? Fica difícil, né? E se você não for plenamente católico e considerar que essa santidade ela existiu e que essa santidade existe, existem santos que passaram nessa vida e foram realmente santos, que alcançaram este amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu coração. É realidade. Não com a perfeição do 100%, não, mas perto do 100%. Porque o 100% só foi a Virgem Maria, só ela. A Virgem Maria Santíssima, Nossa Senhora, ela não alcançou o 100%, ela viveu o 100% desse amor. Mas os santos, eles alcançaram essa perfeição perto do 100%. Veja, por exemplo, um Santo Padre Pio. Santo Padre Pio de Petreutina, nós temos essa graça maravilhosa, que foi nosso contemporâneo. São Padre Pio foi o nosso contemporâneo. Ele morreu com 68 anos. Quando ele morreu, eu tinha 7 anos de idade. Eu sou de 61. Agora, quando nós olhamos para a vida desse homem, saber que ele é do século XX, é tão pertinho de nós, né? Que nós temos esse testemunho, o testemunho de pessoas que o conheceram. São Padre Pio, ele tinha diretores espirituais, e diretores espirituais que não moravam com ele. Então, era necessário que, por várias vezes, ele teve que escrever suas direções espirituais. Por várias vezes. E nós temos essa graça. Nós temos acesso às coisas que ele escrevia. E o que ele escrevia estava no seu coração, no interior da alma dele. E nós temos acesso ao interior da alma dele. Aí sabemos que, com a graça de Deus, é possível essa segunda conversão. É possível para nós também. Ele recebeu o dom de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós possamos fazer igual Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, no momento da vida dele, na hora em que ele estava vivendo o drama da sua conversão, isso está escrito no livro das Confissões, tá? No livro de Santo Agostinho, o livro das Confissões. Ele, em certo momento da vida dele, ele começa a ver aqueles homens, ele começa a ver aquelas mulheres que viveram a sua conversão. Os homens e mulheres, aqueles homens e mulheres que viveram a sua conversão, a sua entrega a Deus. No deserto. São pessoas que renunciaram a tudo. São pessoas que renunciaram ao mundo para entregar-se totalmente no amor a Deus.
Aí com isso ele ficou incomodadíssimo com aquilo. Aí ele disse, se eles viveram isso, por que não eu? Santo Agostinho, um santo doutor da igreja. E nós sabemos a vida devassa que ele vivia, né? Se você não sabe, é só estudar. Tá? Então nós precisamos esse querer. Nós precisamos olhar para a vida dos santos e querer essa santidade. Então, quando a gente olha para a santidade que nós desejamos, a gente vê que o nosso sonho de santidade, às vezes, é a mediocridade. Mediocridade encarnada em nós. Por quê? Fala a verdade, porque nós queremos uma acomodação. Nós estamos no nosso comodismo do dia a dia. Nós que não quer se incomodar. Nós não queremos nos incomodar com a conversão. Até falamos, achando bonito a vida do santo. Mas nós não queremos essa conversão, não queremos nos incomodar com isso. Eu estou tranquilo, né? Estou na minha comodidade burguesa. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Eu tenho realmente que me incomodar. Eu tenho que me incomodar se eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que me incomodar com esse desejo da segunda conversão. Isso tem que mexer com o meu coração. Eu tenho que desejar a segunda conversão, pelo menos. Pelo menos. Agora, eu estou dizendo isso, mas o primeiro que precisa ouvir isso sou eu. Tá? Entende, né? Porque quem vive comigo sabe que eu preciso, sabe que eu necessito dessa segunda conversão. E de maneira alguma, isso é modéstia, tá? Não é não. Não é humildade, não. Tá? Essas minhas falas aqui. É a mais pura e vergonhosa verdade. Não que eu não amo a Deus, assim como você ama a Deus. Eu também amo a Deus. Só que eu não amo o suficiente. Mas não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, mas o ofendo várias vezes por dia. Mas eu gostaria de amá-lo sobre todas as coisas. Eu tenho esse desejo ardente no meu coração de amá-lo sobre todas as coisas. Quando eu olho para os santos, eu os invejo. Vou corrigir essa palavra, né? Essa palavra certa é: eu tenho o santo zelo de querer ser igual a eles. Mas, infelizmente, acontece que esse zelo não arde sempre no meu coração. Eu precisaria ter esse zelo mais frequentemente no meu coração. Eu precisaria ter no meu coração este zelo ardoroso de querer ser assim. De ver essa beleza dessa santidade e sentir atraído por ela. Eu preciso da segunda decolagem. Eu necessito. A decolagem que os mártires tiveram. Agora, eu acho que nenhum protestante, eu acho que nega esse carisma, né? O carisma, esse dom extraordinário que é o martírio. Que é o martírio. Esse dom extraordinário, eu acho que os protestantes não negam isso. Eu creio que não. Um homem, uma mulher, ter o desprendimento da sua vida, ter o desprendimento da sua família, ter o desprendimento do seu amor, ter o desprendimento da sua saúde, de tudo a ponto de deixar-se se martirizar. Agora, dizer que uma pessoa que alcançou esse martírio está no mesmo nível que eu e você, nessa sem vergonhice, nessa safadeza que a gente vive, me poupe.
E se você vem dizer que os mártires que derramaram seu sangue por Cristo têm a mesma conversão que nós, para com isso. Seja sincero consigo mesmo. Para com isso. Para com essa mediocridade. Existem homens e mulheres que se entregaram, que se doaram, que foram santos. Nós que acabamos de passar pela Quaresma, né? Passamos pela Semana Santa, nós que estamos aí, passamos pela Páscoa, né? Nós precisamos entender isso. O amor se fez carne, esse amor se fez carne e se entregou. Esse amor se fez carne, morreu por amor a nós. O coração que ama a Deus sobre todas as coisas, ele se fez carne, ele se fez homem, é real. O coração de Cristo é um coração humano perfeito. O coração de Cristo é um coração humano perfeito, que se fez carne. Deus, com o seu coração perfeito, se fez um coração humano. Entende? Se fez carne e amou a Deus sobre todas as coisas. Nós temos esse grande exemplo. Agora, este Cristo, ele está vivo nos seus santos. Por isso, vamos pedir a Deus essa graça de amá-lo sobre todas as coisas. E que a Virgem Maria Santíssima interceda por nós. Ela que é a esposa fidelíssima do Espírito Santo, que atua na nossa vida. O Espírito de Jesus Cristo possa nos dar força, nos dar coragem, né? Para que nós possamos ter essa decisão, esse querer dessa vida nova. Amém? Salve Maria e viva Cristo Rei.